O Céu e o Inferno, Allan Kardec. Continuação do capítulo 2, O Temor da Morte. 5. Esse estado de coisas é entretido e prolongado por causas puramente humanas, que o progresso fará desaparecer. A primeira é a feição com que se insinua a vida futura, feição que poderia contentar as inteligências pouco desenvolvidas, mas que não conseguiria satisfazer a razão esclarecida dos pensadores refletidos. Assim dizem esses: desde que nos apresentem como verdades absolutas princípios contestados pela lógica e pelos dados positivos da ciência, é que eles não são verdades. Daí a incredulidade de uns e a crença dúbia de um grande número. A vida futura é para eles uma ideia vaga, antes uma probabilidade do que certeza absoluta. Acreditam, desejariam que assim fosse, mas, apesar disso, exclamam: se todavia assim não for, o presente é positivo. Ocupemo-nos dele primeiro, que o futuro por sua vez virá. Acrescentam depois que é um definitivo a alma, um ponto, um átomo, uma faísca, uma chama. Como se sente, se vê ou se percebe ela? É que a alma não lhes parece uma realidade efetiva, mas uma abstração. Os entes que lhes são caros, reduzidos ao estado de átomos no seu modo de pensar, estão perdidos e não têm mais a seus olhos as qualidades pelas quais se lhes fizeram amados. Não podem compreender o amor e uma faísca, nem o que a ela possamos ter. Quanto a si mesmos, ficam mediocremente satisfeitos com a perspectiva de se transformarem em mônadas. Justifica-se assim a preferência ao positivismo da vida terrestre, que possui alguma coisa de mais substancial. É considerável o número daqueles que são dominados por esse pensamento. 6. Outra causa de apego às coisas terrenas, mesmo nos que mais frequentemente creem na vida futura, é a impressão do ensino que relativamente a ela se lhes há dado desde a infância. Convenhamos que o quadro pela religião esboçado sobre o assunto é nada sedutor e ainda menos consolador. De um lado, contorções de condenados a expiar em torturas e chamas eternas os erros de uma vida, e não há para esses desgraçados sequer o lenitivo de uma esperança. O que é mais atroz é que não lhes aproveita o arrependimento. De outro lado, as almas combalidas e aflitas do purgatório aguardam a intercessão dos vivos, que orarão ou farão orar por elas, sem nada fazerem de esforço próprio para progredirem. As duas categorias compõem a maioria imensa da população de além-túmulo. Acima delas paira a limitada classe dos eleitos, por toda a eternidade, da beatitude contemplativa. Esta inutilidade eterna, preferível sem dúvida ao nada, não deixa de ser uma fastidiosa monotonia. É por isso que se vê nas figuras que retratam os bem-aventurados, figuras angélicas, onde mais transparece o tédio que a verdadeira felicidade. Este estado não satisfaz nem as aspirações, nem a instintiva ideia de progresso.
única que se afigura compatível com a felicidade absoluta. Custa crer que o selvagem ignorante, de senso moral obtuso, só por haver recebido o batismo, esteja no mesmo nível do homem que atingiu o mais alto grau de ciência e moralidade práticas após longos anos de trabalho. Menos concebível ainda é que a criança falecida em tenra idade, antes de ter consciência de seus atos, goze dos mesmos privilégios somente por força de uma cerimônia na qual a sua vontade não tomou parte alguma. Estes raciocínios não deixam de preocupar os mais fervorosos crentes, por pouco que eles meditem. 7. Não dependendo a felicidade futura do trabalho progressivo na terra, a facilidade com que se acredita adquirir essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores, a possibilidade até de a comparar a dinheiro sem regeneração de caráter e costumes, dão aos gozos do mundo o melhor valor. Mas de um crente considera em seu foro íntimo que, assegurado o seu futuro pelo preenchimento de certas fórmulas ou por dádivas póstumas que de nada o privam, seria supérfluo impor-lhe sacrifícios ou quaisquer incômodos por outrem, uma vez que se consegue a salvação trabalhando cada qual por si. Seguramente, nem todos pensam assim, havendo mesmo muitas e honrosas exceções, mas não se poderia contestar que assim pensa o maior número, sobretudo das massas pouco esclarecidas, e que a ideia que fazem das condições de felicidade no outro mundo não entretenha o apego aos bens destes, acoroçoando o egoísmo. 8. Acrescentamos ainda a circunstância de tudo nas usanças concorrer para lamentar a vida terrestre em sua perda e temer a passagem da terra ao céu. A morte é rodeada de cerimônias lúgubres, mais próprias a infundirem terror do que de provocar a esperança. Se descreve a morte é sempre com aspecto repelente e nunca como sono de transição. Todos os seus emblemas lembram a destruição do corpo e o mostram hediondo e descarnado. Nenhum simboliza a alma desembaraçando-se radiosa dos grilhões terrestres. A partida para este mundo mais feliz só se faz acompanhar do lamento dos sobreviventes, como se imensa desgraça atingira os que partem. Dizem-lhes eternos adeuses, como se jamais devessem revê-los. Lastima-se por eles a perda dos gozos mundanos, como se não fosse encontrar maiores gozos no além-túmulo. Que desgraça, dizem, morrer tão jovem, rico e feliz, tendo a perspectiva de um futuro melhor. Apenas toca de leve o pensamento, porque não tem nele raízes. Tudo concorre assim para inspirar o terror da morte, em vez de infundir esperança.